Olá, boa noite. É um prazer estar online com vocês. Eu quero agradecer aos meus anfitriões da Igreja Metodista Wesleyana, do Edu Chaves, nas pessoas do pastor Ataúfo, da irmã Rosana e de toda a equipe do Lapidation. Eu sou muito grata por esse convite. É a minha segunda participação neste programa. A primeira foi presencial, mas hoje, em virtude da situação do país, nós optamos por cada um estar nos seus lares. É uma questão de segurança. Afinal de contas, vamos abordar um tema que é cura, né? Como a gente alcançar nosso potencial ao máximo. Eu entrei agora porque a igreja anfitriã estava fazendo toda uma contextualização da minha palestra de hoje. Eles são anfitriões muito queridos e eu espero atender as expectativas de todos. Como estamos muito conectados, né, no país todo, cada um está fazendo suas atividades, muitas empresas estão em home office, assim como a minha, que eu quero aproveitar publicamente agradecer o Grupo Mafre, por ter colocado 100% da sua equipe em home office, ter protegido a minha segurança e de todos os colaboradores, os nossos clientes. Então a gente entende que talvez a conexão possa falhar, mas depois essa live vai estar offline, todo mundo vai poder ouvir de uma forma sequencial, sem nenhum tipo de interrupção, e eu creio que isso não vai ser impeditivo para que nós possamos conversar sobre o tema. Em janeiro, eu escrevi um livro sobre cura em 3D. Por que eu pensei em escrever esse livro? Eu já tenho uma atuação clínica há mais de 25 anos em consultório, atuo com pessoas, então eu sempre atuei com pessoas, mesmo no ambiente corporativo. Hoje eu tenho o privilégio de ser diretora da ouvidoria e ouvidora do Grupo Mafre, mas eu sempre lidei com pessoas, já fui da área de recursos humanos, hoje eu lido com clientes, então é sempre um privilégio lidar com pessoas. E esse livro, ele veio ao encontro porque nós precisamos estar bem. Nós somos pessoas, triunas. É interessante porque nós somos, corpo, alma e espírito. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Nós somos triunos. E nós precisamos estar com uma cura, nas 3 dimensões. Por isso que o livro chama-se Cura em 3D. E hoje eu vou abordar de uma forma assim resumida, lógico, sobre o tema do livro. E eu vou falar os pontos importantes, Como que a gente pode alcançar o nosso potencial? Se nós não estivermos curados, e esse tema é super oportuno, para a situação que nós estamos vivendo no país, não só no país como no mundo, essa questão da cura é fundamental. E várias situações emocionais nos fragilizam e nós ficamos vulneráveis à aquisição de muitas doenças, inclusive também podemos correr o risco da própria contaminação do coronavírus. Então este evento estava programado com antecedência, mas Deus sabe todas as coisas, Ele alinha as coisas do jeito dele, algo tremendo, E eu queria falar sobre o nosso cérebro, Vamos começar, pelo nosso cérebro. Existe um mito de que as pessoas acham que a gente não utiliza o nosso cérebro na sua totalidade. Isso é um mito. Nós usamos sim 100% do nosso cérebro. Atualmente estou cursando pós-graduação em neurociência pela PUC e durante todo o tempo, estou há quase um ano já em formação e vários cientistas comprovaram que a gente utiliza o nosso cérebro sim na sua totalidade. Agora, o que é que diferencia? Nós temos no nosso corpo uma energia, que é água e gordura, Nosso corpo é pautado em água, praticamente mais de 60%, e o restante gordura, E o nosso cérebro da mesma forma. E o que acontece? Para o nosso cérebro funcionar, ele consome 25% da energia do nosso corpo.
E por isso a importância de nós nos alimentarmos corretamente, de dormirmos corretamente, para que o nosso cérebro esteja no seu potencial. Então, nós usamos sim o potencial do nosso cérebro. Entretanto, ele consome muita energia. E o que acontece? As nossas emoções, quando em desequilíbrio, quando desestabilizadas, elas consomem praticamente toda essa energia. E aí nós não conseguimos usar dessa energia do nosso cérebro para outras coisas, para raciocinar, para a gente trabalhar, para as demais coisas da nossa vida. Então, quando a gente fala assim, poxa, a gente não usa totalmente o nosso cérebro, usamos sim, só que muitas vezes nós consumimos essa energia do nosso cérebro de forma errada, que é isso que eu abordo no meu livro. O meu livro, ele está numa linguagem muito simples, uma linguagem acessível, né? Ele não está numa linguagem técnica. E eu nem pretendi escrever um livro numa linguagem técnica, que eu quero que todas as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Quem sabe um segundo livro eu faça numa versão um pouco mais técnica, mas esse primeiro ele está numa linguagem bem simples. E o primeiro assunto que eu queria tratar, para a gente pensar em como potencializar a nossa capacidade ao máximo, é que nós somos únicos e nós somos exclusivos. Esse é o primeiro tópico que eu quero tratar com vocês aqui hoje. Nós somos únicos. As nossas digitais provam que nós somos totalmente únicos uns dos outros. A nossa íris, ela também é única. Não existe íris igual a de ninguém. A nossa voz, ela também é única. Hoje, né, a inteligência artificial ainda não conseguiu, né? No curso de pós-graduação a gente viu que existem estudos em vários lugares no mundo, inclusive em Israel, tentando perfeição na voz da inteligência artificial, na voz dos computadores, mas até o momento não se conseguiu. Então a nossa voz é única e nós somos únicos em nosso DNA, né? Então existem várias combinações, milhares de combinações e nós somos únicos. Então, quando nós pensamos nessa questão do potencial, cada um é único. Não dá para nós nos compararmos a outras pessoas. Nós podemos ter pessoas como referência. Eu tenho inúmeras pessoas como referência. Eu me sinto uma pessoa privilegiada, né? Eu tenho vários líderes, né? Os meus líderes atuais são pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas, a quem eu me espelho muito, aprendo muito todos os dias. Mas todos nós temos pontos de melhoria e somos únicos. Se eu quiser ser igual a alguém, eu vou ficar frustrada, porque eu não vou conseguir ser igual a uma outra pessoa, porque eu sou feita desse jeito, dessa maneira, de uma forma exclusiva. E não existe melhor, né? Não existe uma pessoa que é melhor que a outra. Não existe uma pessoa que é mais privilegiada do que a outra. Todos nós temos as mesmas oportunidades. Acreditem nisso porque é verdade, né? Então nós somos únicos. E um outro fator bastante importante é a questão do meio ambiente, da cultura. Aonde nós fomos inseridos desde o nosso nascimento, né? Melhor, desde a nossa concepção até os dias atuais, né? Como nós convivemos nesse ambiente. E a própria neurociência, né, estima que 30% é uma influência do meio, é uma influência do ambiente. Então, cada um de nós nasceu numa cultura, né? Cada um de nós nasceu num bairro, numa família, com realidades distintas. Então, nós somos únicos. E essa questão de entender que nós somos únicos é muito importante. É o primeiro passo, né? Então, eu queria deixar isso bem reforçado. É o primeiro passo para que a gente possa entender qual que é o nosso potencial e usar do nosso potencial da melhor maneira possível. Outro ponto, existem vários, né? Vários testes que determinam, né? Pelo menos sinalizam o desenho da nossa personalidade. Eu gosto muito do teste, né? Que é um teste VIA, que assim, ele ainda não está 100% cientificamente comprovado,
mas assim, ele já foi testado, né, em vários países por mais de 12 cientistas, onde eles pegaram vários escritos religiosos, Bíblia, o Corão, vários, de todas as religiões, e eles determinaram, né, o que tinha em comum em cada um deles. E eles definiram forças e virtudes, né? Então, assim, eles definiram que são exatamente 6 forças, e dentro dessas forças, dentro dessas virtudes, desculpa, existem forças. Então, tem uma das virtudes é sabedoria e conhecimento, outra virtude é coragem, outra é humanidade, outra é justiça, outra é temperança e transcendência. São virtudes. E dentro dessas virtudes existem forças, né? São 6 virtudes e 6 forças, né? Em cada uma delas praticamente, compondo ao todo 24 forças. Esse cruzamento gera inúmeras possibilidades, probabilidades, né? Então, por exemplo, a virtude de sabedoria e conhecimento, ele tem uma força chamada criatividade. E assim, essa criatividade, tem pessoas que são criativas, mas tem pessoas que têm isso como força. E se essas pessoas souberem, né, quais são suas virtudes predominantes, suas forças predominantes, vai facilitar para entender, né, qual que é a sua missão de vida. Por que cada um aqui nasceu? Qual que é o seu chamado? Qual que é o seu propósito? Entender essas virtudes, essas forças, facilita muitíssimo. Esse teste, ele é disponível, ele está gratuito para uma versão mais simples, ele está pago para uma versão mais avançada, entretanto ele está em inglês ainda, mas é possível na versão gratuita você se conhecer. Por que que é importante o conhecimento? Porque se nós não nos conhecermos, nós não vamos poder saber até onde a gente pode ir. Se a gente se conhecer, vai ser muito mais fácil para a gente colocar em prática tudo aquilo que nós temos de habilidades. Então, primeiro passo, essa questão de que nós somos únicos, né? Eu dei uma dica aqui do teste de virtudes e forças, mas existem inúmeros outros testes. Meu conselho, não faça teste pela internet. Precisamos teste com confiabilidade. Este VIA, ele ainda não está dentro de um protocolo da psicologia, mas ele já foi testado por mais de 12 anos. Então vamos entender que ele tem sim uma funcionalidade. E eu pessoalmente já utilizei, eu me conheci quais são as minhas forças, elas batem por completo e eu as pratico, e por isso eu estou aqui compartilhando com vocês esses conhecimentos, porque isso faz parte da minha força. Outro ponto, né? Então, primeiro, nós somos únicos. O segundo ponto, cada experiência nossa é um registro na nossa alma, né? Na nossa mente, até inclusive no nosso DNA. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles alteram o nosso DNA. Vocês sabiam disso? Nós nascemos com DNA e podemos ter esse DNA transformado, mudado pelos nossos comportamentos. Isso pode ser para positivo ou pode ser para negativo. Isso pode acontecer. Então, nós somos únicos. Nós somos corpo, alma e espírito. Está escrito isso em 1 Tessalonicenses 5:23. E o que acontece? Tudo aquilo que nós vivemos desde o momento da concepção, ele fica registrado na nossa mente, no nosso cérebro. Então, toda a vivência da nossa mãe, principalmente, né? Ela vai marcar a nossa vida. Então, por exemplo, uma mãe, né, que queria muito engravidar, teve uma gravidez assim muito desejada, com muito amor, planejou tudo com muito carinho, teve apoio de todos, da família, uma família saudável, uma família equilibrada emocionalmente, né? Essa criança, ela é gerada repleto de potencial.
Por quê? Ela já vai ter uma marca na vida dela, dentro da questão, né, que nós falamos anteriormente, da característica individual de uma forma diferenciada. É um privilégio pessoas que foram geradas dessa maneira. Mas, infelizmente, nem todo mundo teve esse privilégio. Infelizmente. Então, muitas pessoas foram geradas por mães alcoólatras, por mães fumantes. E isso causa um dano no cérebro. E infelizmente, né, é um dano que lá pra frente vai aparecer características, né? Existem vários estudos, né? A neurociência prova isso, de psicopatia, de pessoas violentas. Foi feito um estudo em vários países, né? Principalmente nas penitenciárias nos Estados Unidos, na Suécia, na Finlândia, em vários lugares, e foi comprovado que boa parte das pessoas que estão presas, né, por homicídios, por genocídios, estupros, enfim, crimes violentos, principalmente de sexual ou de morte, que foram geradas, né, em ventres de mães alcoólatras e mães fumantes. Então, quando assim o Ministério da Saúde adverte, de fato tem que ficar alerta a isso, porque causam danos. Então, experiências assim, na gestação, isso gera um problema. Se a gravidez ela não foi, né, planejada, ela não foi querida, houve uma rejeição. O que acontece com essa rejeição? Essa rejeição ela pode ter acontecido de várias maneiras. Pode ter sido uma rejeição pelo momento da vida, a pessoa não estava preparada para engravidar, não estava numa condição financeira, talvez numa condição de saúde, numa condição familiar, enfim, N motivos. Isso pode caracterizar uma marca na alma dessa pessoa. Então, pode ter sido uma questão do sexo, né? A mãe estava querendo que fosse uma menina e era um menino, ou vice-versa. Pode ser questão de traços físicos. Tem gente, né, que planeja até a cor de olhos, né? Planeja tudo. E a gente não tem esse poder, né? A gente não tem esse poder de... por mais que a ciência esteja desenvolvida, a gente não consegue inferir na cor do cabelo, não consegue inferir se o cabelo vai ser liso ou não consegue inferir na cor dos olhos. A gente não tem esse poder. E muitas vezes tem uma frustração da mãe pela criança não ser do jeito que ela planejou. Mas a gente não tem esse poder. Nenhuma mulher tem esse poder. Aliás, eu tô de rosa hoje, em homenagem ao mês das mulheres, viu? Mulheres, meus parabéns pelo mês de vocês. No caso, meu também. Aí, a pior coisa nessa situação, voltando ao tema, a pior coisa nessa situação é a tentativa de aborto. Na tentativa de aborto, a criança, ela é gerada num útero de morte. Então, assim, boa parte das pessoas com depressão, boas partes das pessoas com tendência, traços suicidas, são oriundas de ventres, né, em que houve tentativa de aborto. Então, tudo isso marca a nossa alma, marca as nossas emoções. E assim, nós temos muitos marcadores somáticos, né? E as nossas mães também, né? Todos os seres humanos temos marcadores somáticos, né? Marcadores somáticos de alegria, de tristeza, de medo, de ansiedade. E tudo que a mulher, né, gestante vive no ventre, ela transmite isso para os seus filhos. Transmite isso de forma praticamente automática. Então, são marcas, né? Se foi uma gravidez feliz, maior parte dos momentos, não dá para falar assim que foram 9 meses, né, de muita alegria, momentos felizes, não existe isso, né? Isso é uma situação utópica, né? Uma situação fantasiosa. Mas se boa parte foram momentos bons, essas marcas foram boas na nossa alma. Mas se foram momentos ruins, essas marcas acabam gerando o que a gente chama de traumas. Esses traumas ocorrem não apenas durante o ventre, né?
eles ocorrem a partir do nascimento também. Então, assim, eles podem ocorrer por meio de abuso físico. Abuso físico são agressões verbais, né? Palavras lançadas, malignas, né? Maldosas, pesadas, como a pessoa não é amada, ela não é querida, ela não é capaz, N palavras. Então, o abuso físico, ele tem muito a ver com surras, né? Físicas ali, e tem também o abuso emocional, que são essas palavras, né? Então, existe um abuso no corpo, existe um abuso na alma, na mente. Existe propriamente o abuso sexual, que ele é terrível. Existe a negligência física, crianças não cuidadas, crianças abandonadas. Existe a negligência emocional, né? Hoje em dia isso é muito sério, porque boa parte das crianças são criadas por meio do computador, são criadas na televisão. Eu acho que assim, o lado bom dessa pandemia é de que as famílias estão tendo que ter acesso em suas próprias casas. Nós estamos precisando conviver com os nossos familiares, com os nossos filhos. É uma grande oportunidade de conhecê-los. E eu entendo que é uma grande oportunidade de reescrevermos as nossas vidas, as nossas histórias familiares. É um grande momento de a gente aproveitar o lado bom dessa situação. Então, tudo isso pode gerar trauma. E o que acontece? Esses momentos todos, né? Até o próprio nascimento, ele pode ser traumático, né? Nós estamos no útero quentinho, sendo alimentado, no escuro, e de repente, o que acontece? A gente vem para a claridade, com barulho, tantas coisas podem ocorrer. E eu detalho mais coisas no meu livro, né? Hoje eu não tenho tanto tempo para isso. Mas o que acontece? Essas marcas todas, elas geram traumas na nossa vida. E parte dos traumas a gente não sabe que tem. A gente desconhece, né? Porque a gente não nasce com um manual onde a nossa mãe fez um diário, né? A nossa família fez um diário com tudo que foi acontecendo, com todas as situações. Então, muitas vezes a gente não tem acesso a isso. E aí a gente precisa acessar essas informações, né? Por meio do diálogo com a nossa família, com a nossa mãe, quem tem essa oportunidade. Eu, graças a Deus, né? Enquanto minha mãe viveu, eu pude saber tudo aquilo que aconteceu comigo e entender muitas coisas da minha vida, né? Eu tive esse privilégio porque eu tive uma mãe maravilhosa, né? Mas nem todo mundo teve acesso a essa informação. Então, a gente pode acessá-la por meio de terapia, que eu aconselho, né? Quem não faça, que busque fazer terapia, né? E por acesso mesmo, por meio, né, das revelações de Deus, né? Deus, cada um na sua crença aí, eu tenho a minha, eu sou cristã, todos sabem, e eu acredito nas revelações do Espírito Santo, e ele já me revelou muitas coisas que estavam marcadas no meu inconsciente. Então, o que acontece? As pessoas que passaram por muitos traumas, elas têm o que a gente chama, podem ter, né? Não todas têm, mas podem ter o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Então, o que acontece? A pessoa foi tendo marcas na vida dela que não foram sendo tratadas, né? Não foram sendo elaboradas, e à medida que acontece alguma coisa, esse transtorno pode ser acionado. É o que está acontecendo agora. Nós estamos em plena pandemia. Algumas pessoas foram contagiadas, nós tivemos casos, né, de mortes em outros países. Já aqui a gente ainda não tem todas as confirmações, a gente sabe que tem toda uma questão também política atrás de tudo isso. Enfim, não dá para a gente ter a convicção dos números apresentados. Mas, de qualquer forma, nós estamos com 100% da população exposta. Então, alguns reagem de certa maneira, outros reagem de outra. Então, quem já tem uma tendência a transtorno de estresse pós-traumático, ou já tem uma tendência à depressão, uma tendência a outras patologias, essa pandemia é um caos. Porque isso só reforça, é como se fosse esse copo d'água. Né? Então eu tô com a minha jarra aqui.
A situação da pandemia vem e vai colocando gotas de água. Vou aproveitar para tomar um golinho. Vai colocando uma situação onde as pessoas entram em pânico. Por isso, pandemia, que vem do pânico. Então, essa questão, o que eu peço para você? Faça uma reflexão. Como que você está lidando com essa situação de crise? Isso está além do normal? Está passando dos limites? Peça ajuda. Né? Nós temos, eu mesma, né, faço um atendimento em consultório, tenho atendido virtualmente e todos os psicólogos, né, pelo menos a maioria, tem feito isso. Busque ajuda, peça uma pessoa de confiança, uma indicação e busque ajuda. Se você está desestabilizado, se essa pandemia está causando um dano muito maior do que o natural, busque ajuda, não espere. Porque o que vai acontecer? O transtorno de estresse pós-traumático, ele suga essa energia do cérebro, esses 25% que a gente utilizaria. Então, parte dessa energia, ela fica consumida. E aí a gente não tem energia disponível para viver, para realizar, para concretizar. Então, essa questão da experiência, cada experiência é um registro nas nossas vidas, isso é fundamental. Então, uma dica que eu dou para você: faça uma linha do tempo, desde o seu nascimento. Você pode fazer de várias maneiras. Você pode colocar, né, gestação, tudo aquilo que você sabe que foi positivo e o que foi negativo que aconteceu. No seu primeiro ano, enfim. Faça isso por ano. Eu fiz isso, né, e eu faço isso periodicamente. Dá licença. Eu faço isso periodicamente. Todos os anos eu vou alimentando essa linha do tempo, que eu chamo de linha da vida. E eu vou entendendo, né? Eu trabalho isso em terapia também. Afinal de contas, como eu atendo, sou terapeuta, eu também preciso de terapia. Todos nós precisamos. E eu trabalho esses pontos, aí dá para entender. Por exemplo, na minha linha de vida, eu tenho coisas muito mais positivas do que negativas, ou seja, eu encaro as situações de uma forma muito mais positiva do que negativas. Por exemplo, moro num condomínio aqui e eu estou trabalhando em home office, mas eu sou voluntária aqui do condomínio. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho tirado lixo aos sábados à tarde, eu tenho feito compras para as idosas aqui, né, para algumas idosas. Então, assim, é um jeito que eu faço para ajudar. Por quê? Eu tenho uma tendência de olhar as coisas de uma forma muito mais positiva. Ao invés de eu ficar aqui trancada, desesperada, eu tô fazendo a minha parte, né? Então, tô cuidando da questão de higiene, dos cuidados todos, por isso que eu tô aqui na minha casa hoje, mas eu tô ajudando outras pessoas, porque é a forma de encarar como eu vejo a vida. Eu procuro sempre olhar de uma forma muito mais positiva, muito mais agregadora. Mas isso, a minha história, o meu processo terapêutico, né? A minha questão da minha fé, me ajudou muito, né? Eu já passei por várias libertações na minha vida, né? Eu comento com vocês essas questões todas. Eu já passei por abuso sexual, infelizmente, né? Já passei por várias situações, mas eu fui curada, né? E eu louvo a Deus porque eu tive essa oportunidade de ter um apoio espiritual e poder ser curada. Então, hoje eu encaro a vida de uma outra maneira e eu sei que é possível. Por isso que eu creio que é possível a gente usar o nosso potencial ao máximo. Então, minha sugestão no segundo ponto faça essa linha da vida, coloque os pontos positivos que aconteceram, momentos, situações, situações ruins como perdas, roubos, situações ruins. E mapeie a sua vida. Faça uma análise de uma forma mais racional, né, que é num papel, seja no Excel, seja no papel sulfite, no que você achar de melhor. Então, o segundo ponto é esse. O terceiro ponto é a questão do autoconhecimento. Eu já dei umas dicas, né, da questão da virtude, das forças, mas é fundamental você se autoconhecer. Eu me autoconhecer. Então, o que acontece?
as situações que a gente vive, elas podem fazer uma alteração da realidade, do que a gente chama monitoramento da realidade ou percepção da realidade. Então, uma pessoa, por exemplo, que foi traída, foi abusada, foi muito sacaneada, como dizem, né, no popular. Qual que é a percepção de realidade dela? Ela vai olhar uma situação com esse viés, com esse, como eu posso dizer, com esse óculos. Ela vai ter este olhar para a situação. Então, ela vai desconfiar de tudo, ela vai ter uma forma de perceber as coisas com esse óculos. Mas não necessariamente a realidade está sendo essa. Então, existe a situação, existe um pensamento que essa situação gera. Então, por exemplo, vamos colocar a questão da pandemia. A situação da pandemia. Qual que é o pensamento? Se a pessoa foi abusada, se a pessoa foi mal cuidada, maltratada, vai vir um pensamento: eu vou pegar esse vírus, eu vou ficar sem ajuda, eu não vou ter socorro, se eu precisar de uma ajuda, os hospitais estão cheios, não vai ter uma máquina para eu poder respirar de forma artificial. Ou seja, vão vir pensamentos em virtude dessa situação. Mas nada disso ocorreu. A pessoa não está contaminada. E aí vai vir um sentimento, né? Nesse exemplo de morte, de que a pessoa vai morrer, ela vai ficar sozinha lá no hospital, vai ser abandonada, não vai conseguir ficar junto da família, vai morrer, vai ser enterrada sem ninguém. Ou seja, vai vir uma distorção da realidade. Não que tudo isso não possa acontecer. Pode acontecer sim, mas não necessariamente aconteceu ou vai acontecer, que essa que é a importância. E aí, já no comportamento, e aí a pessoa começa a reagir como se ela já estivesse doente. Ela já começa, né, nesse inteirinho ela já faz o testamento dela, já deixa vídeos gravando para deixar uma lembrança, coloca, sabe, uma despedida aí no Facebook, ou aqui no Facebook. Ou seja, começa a ter comportamentos dos quais são totalmente fora da realidade. Então, assim, qual que é a situação? A gente consegue controlar essa pandemia? Em parte sim, em parte não. A gente consegue controlar o comportamento de qualquer outra pessoa além de nós? Eu te digo que não. A gente pode até tentar, mas pela minha experiência, isso não dá certo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me controlar. Eu não tenho domínio sobre o outro, sobre a atitude do outro, sobre o que o outro vai fazer, sobre o que o outro vai falar. Nada disso, eu não controlo o outro. Mas eu controlo o que o outro mobiliza em mim. Então, minha sugestão, em cada situação que nos abale, que saia do nosso controle, minha sugestão é, ou que esteja tudo bem também, né? Avalie também as suas atitudes positivas. Eu sugiro que você pense assim: por que será que eu senti dessa maneira? Nesse exemplo que eu dei, por que será que eu senti medo, né, de morrer, de ser contaminado? O que me mobilizou a isso? Por que eu reagi assim? Por que eu reagi desta maneira? O que o outro fez que mobilizou algo tão ruim em mim ou algo tão bom em mim? Então, essa reflexão é fundamental. Isso ajuda demais no autoconhecimento. Demais. Eu sempre sugiro, né, para os meus pacientes, sempre assim é forte, né? Na maioria das vezes eu sugiro que faça esse registro da situação, qual foi o pensamento que veio, qual foi o sentimento e qual foi o comportamento. Então, este mapeamento ajuda no autoconhecimento, porque aí a gente vai entender o que é do outro, o que é meu. E eu lembro, o que é do outro você não consegue fazer nada. A gente pode até gerar transformação por meio da oração, né? Para que o outro mude, mas não sei se isso vai acontecer,
porque o outro precisa querer. Não que não haja poder na oração, amém? Eu creio no poder da oração. Mas isso às vezes não é possível porque o outro não quer. E Deus nunca vai invadir ninguém. Lá em Apocalipse 3:20 fala assim: eis que estou à porta e bato. A pessoa precisa abrir, precisa querer que Deus entre e faça alguma coisa. Então você não controla o outro, mas você controla o que o outro mobiliza em você. Perdão. Eu tenho falado o dia todo em home office, a gente fica o dia inteiro em conferência, o dia todo em ligação, falando o dia todo. Então minha voz tá meio ressecando. Então, o terceiro ponto é essa questão do autoconhecimento. É fundamental, né? Você se autoconhecer. Só que assim, quando a gente se conhece, né? Se conhece, o que acontece? O conhecimento, o crescimento, ele é meio dolorido. Às vezes é difícil a gente perceber que nós temos certas atitudes, certas coisas, né? Quando eu fiz todo esse processo comigo, né? E 25 anos de clínica, faço isso com os meus pacientes, não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Ele é dolorido. Assim como o dente dói quando nasce, né? A troca de dentinho é terrível quando o bebê começa a ter dentinhos, tanto que eu, né, se eu posso, eu sempre dou um presentinho de mordedor, geladinho, que põe no congelador. A Camila compartilhou comigo que eu dei pra Laurinha um brinquedinho que é aguinha, né, ele põe no congelador, ele tem aguinha dentro, ele fica congeladinho pra criança morder, porque eu sei o quanto é dolorido, né, crescer, amadurecer. E eu procuro presentear, sempre que eu acho esse mordedor, eu compro, porque eu gosto de presentear os bebezinhos, porque eu sei o quanto dói. Os ossos quando crescem dói, é dolorido crescer. E assim emocionalmente falando, vai doer crescer, vai doer muito. Mas a minha sugestão, vale a pena crescer, né? Vale a pena sim amadurecer, né? Vale a pena viver intensamente cada momento. Isso é usar do máximo potencial, né? Nós estarmos inteiros em cada fase da nossa vida, em cada momento. E se conhecer é fundamental, né? Isso é saúde. Assim como a gente acompanha, né? Não sei vocês, mas minha dica, acompanhe, né, a sua urina. Olha a cor dela, veja se tá normal, se você precisa de mais água do que você tá bebendo naturalmente. As fezes a mesma coisa, a gente tem que acompanhar, né? Se elas estão escuras, pode ter sangue nessas fezes ou não. A gente tem que... é uma autoanálise, né, do corpo. E a gente tem que fazer uma autoanálise das nossas atitudes, né, emocionais, né? E não tem um termômetro, né? Não sai nem nada como eu mencionei as duas situações agora. Então, esses mapeamentos, né, esses registros ajudam muito em a gente se autoconhecer. E o que é importante, né? No meu livro eu abordo muito mais, mas eu falo o poder da cruz, né? O que Jesus fez. E tem um capítulo no meu livro que eu faço questão, né, que você leia, que chama O Espinho que Cura, Salva e Liberta. Eu não vou ter tempo para abordá-lo agora, mas é tremendo o poder que a cruz tem no processo de cura. Tanto cura física quanto cura emocional. Para vocês terem uma ideia, tem uma menção de que fala que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, todas. Né? A gente tem o CID, que é onde é registrado, né, todas as enfermidades, né, mundialmente. Ele é constituído pela Organização Mundial de Saúde e ali tem muitíssimas enfermidades. Cada vez mais a gente tem várias atualizações dele. Praticamente a gente já está na 11ª versão, e existem outras e virão outras, mas a palavra de Deus fala que ele levou todas as nossas enfermidades. Então não importa a atualização do CID, todas elas ele levou. Para vocês terem uma ideia, na Bíblia tem 26 exemplos, só nos evangelhos, de cura
que Jesus curou. Curas físicas e curas emocionais. Então, assim, eu creio, né, que a fé, ela pode gerar cura. Cura física, cura emocional e cura espiritual. Em Eclesiastes 3, de 1 a 8, fala que há tempo para todas as coisas. Que há tempo para a gente nascer e há tempo para morrer. Há tempo para a gente, né, afastar e tempo para a gente abraçar. A gente está vivendo esse tempo de afastamento, né? E mais vai chegar um momento em que a gente vai poder abraçar, né, uns aos outros. A gente vai ter essa possibilidade. Então, vão ter enfermidades para morte, sim, mas vão ter enfermidades para cura, sim. E a gente entender esse tempo é fundamental para que nós possamos ter fé e sermos curados, ou termos fé e descansarmos em paz, né? Morrermos em paz, né? Assim como eu acredito na vida eterna, né? Quem crê também, né? Poder realmente ter uma vida eterna, né? Então, assim, se a gente entende esse tempo, se a nossa alma está curada, né? Porque a nossa alma, ela é triuna, né? Ela é consciente, ela é pré-consciente, ela é inconsciente. Né? Muitos falam subconsciente, mas está errado, sub está baixo. E isso está linear, né? O nosso cérebro, ele é linear, né? Ele não está numa hierarquia, né? Então ele é inconsciente. Nós somos triunos ali. Então essas enfermidades podem estar no nosso corpo, como podem estar na nossa alma, como podem estar no nosso espírito. Do ponto de vista espiritual, eu não vou tocar nesse assunto aqui. Você pode ler o meu livro, né? Pode buscar uma ajuda, mas buscar uma igreja, enfim, mas eu não vou compartilhar essa questão da cura, né? A terceira dimensão, que é a cura espiritual, eu não vou falar disso hoje. Mas a cura emocional, né? Então a cura emocional, ela pode acontecer, né? Por meio da fé também, mas ela pode acontecer de uma forma assim preciosa, que é com a liberação do perdão. Então o que acontece? Como que é o mecanismo que nós vivenciamos? Existe uma situação ruim, né? Como por exemplo essa questão do abuso, né? É uma situação péssima, uma situação terrível, dolorida. Essa situação, se a pessoa não é tratada, né? Ela vira uma mágoa. Essa mágoa, ela pode virar uma amargura. Essa amargura pode virar um ressentimento, né? Você sente, volta a sentir, sente, volta a sentir. E aí ela pode acarretar em sintomas físicos. É o que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Tem muita enfermidade física que ela, na realidade, ela é oriunda do emocional. Ela não tem questão física. Existem muitas pessoas, por exemplo, que têm dores fortes de cabeça e não acham a causa. Muitas vezes a causa está nessa situação emocional. E a oração do Pai Nosso é poderosa, né? Ele é uma oração universal e nela a gente, quando ora, fala, né, Pai, nós liberamos perdão para todos aqueles que nos ofenderam, né? Assim como o Senhor libera perdão para nós. Então fala assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas ou as suas dívidas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas ou as vossas dívidas. Tá lá em Mateus 6, no verso 14. Então o perdão, o que acontece? Ele é a chave para a cura. À medida que eu perdoo, eu faço como se eu tomasse um antídoto, como se eu tomasse uma vacina, como se eu tomasse esse remédio que está sendo testado aí para a cura do coronavírus. O perdão, ele tem esse efeito. E o perdão, ele é de forma individualizada. Cada situação merece uma liberação de perdão. E assim, a pessoa que abusou, no meu caso,
essa pessoa merecia ser perdoada? Não é por merecimento. Não é por merecimento, mas é por amor. Eu libero o perdão, primeiro porque é um mandamento. E assim, eu não vou sentir vontade em perdoar, porque eu tô com raiva dessa pessoa. Às vezes eu tô com ódio dessa pessoa. Às vezes eu quero que essa pessoa passe por situações piores do que eu passei. Mas isso não vai me ajudar em nada. É como se eu tomasse veneno querendo que o outro morresse. O outro não vai morrer. Então, o perdão, ele é pela graça. Ele é um favor imerecido que faz um bem para mim. À medida que eu perdoo, eu sou curada na minha alma, eu sou curada no meu físico. E recentemente, né, nós passamos por uma situação na minha família. Uma pessoa contraiu câncer e por ausência de perdão. E à medida que essa pessoa foi liberando o perdão, o tumor que estava totalmente enraizado, ele foi encapsulado com essa liberação de perdão. E essa pessoa conseguiu fazer uma cirurgia e extrair por completo esse tumor maligno, sem ficar uma sequela nesse organismo, sem ficar uma metástase. O perdão curou, livrou essa pessoa da morte. Então, assim, a liberação de perdão não serve apenas para a nossa alma, ela tem um efeito para o nosso corpo. Então, uma pessoa que perdoa, ela tem a sua energia no cérebro disponível para a vida, disponível para estar intensa em cada momento, disponível para estar inteira em cada situação. Isso é tremendo. E o outro motivo, né? Outra atitude que nos ajuda muito é a questão da gratidão. Ter a prática de agradecer. Em Colossenses, né, 3, dos versículos 13 ao 17, eu sugiro que você leia. Para uma pessoa ficar saudável, ela tem que ter uma atitude de gratidão. Eu pratico essa gratidão já faz exatamente 6 anos, vai fazer 7 em junho que eu pratico esse ato de agradecer todos os dias. A cada dia, eu agradeço pelo menos por 3 coisas. Quando a gente entrou com essa questão do home office, foi um dos meus principais motivos de gratidão, colocar que eu trabalho numa empresa que é responsável, que é uma empresa séria, uma empresa que é solidária, uma empresa que é humana e que me dá recursos para eu trabalhar na minha casa. Isso é um motivo grande de gratidão. Eu sou grata. E a gratidão é um super exercício para eu colocar meu potencial em prática. Então, eu queria que a gente, para eu finalizar, né, a minha fala, talvez eu não consiga responder, né, todas as questões hoje, mas eu me comprometo a respondê-las, talvez não durante a semana, porque estou trabalhando em home office, mas vou tentar fazer isso nas minhas noites livres, caso eu as tenha, ou no final de semana, mas eu me comprometo a responder cada questão, cada pergunta para cada um. Como a gente não conseguiu, né, fazer uma entrevista simultânea, eu me comprometo a responder cada questão. Então, para recordar como que eu coloco meu potencial em prática, né? Como eu uso do meu potencial ao máximo, eu tenho que entender que eu sou única, que eu sou exclusiva. Segundo, que existem registros, que cada experiência que eu vivi e vivo é um registro na minha alma. E eu preciso entender essas experiências. Eu preciso me autoconhecer. Porque tem um poder nesse autoconhecimento. Eu preciso me conhecer independente da dor que ele cause. E eu preciso saber que eu posso ser curada, né? Que Jesus pode me curar, que tem fé, que eu posso ter fé sim, e que eu posso ser curada sim, tanto no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Que isso é possível ter cura. Que o perdão
Ele é a chave para a cura das minhas emoções. Além do processo terapêutico, além da questão espiritual como um todo, o perdão é a chave poderosa, poderosa. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês se lembram, mas Jesus estava na cruz e antes, um pouquinho antes de morrer, ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou. Quem somos nós para não perdoar? Mesmo que seja difícil, é um mandamento, não é um sentimento. E o outro passo é a gratidão. Se eu agradecer, se eu tiver uma atitude de gratidão, eu vou poder ter uma vida saudável, usar o melhor do meu potencial. Porque o que acontece? Gentileza gera gentileza. Eu comentei, né, de agradecer, eu registro isso todos os dias, eu escrevo, não uso o celular para isso. Porque na hora que eu escrevo, eu aciono o meu cérebro. E o digitar, ele não aciona o cérebro como a escrita, né? Nós não fomos constituídos, programados para digitar. Fomos programados para escrever. Na realidade, a gente foi programado para falar. A escrita veio depois, né? A leitura veio depois. Mas nosso cérebro, ele foi se adaptando, né? Outra dica da neurociência. Então, o registrar em caderninho, a gente não ganha tantos bloquinhos, moleskines. Use para isso. Use para a gratidão. Então, essas são as minhas dicas para você usar o melhor do seu potencial. E assim, vou terminando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez cada um dos participantes. Eu não consegui olhar todo mundo que estava, mas depois eu vou acompanhar. Eu quero agradecer de coração minha gratidão pela Igreja Metodista Wesleyana, pelo convite, nas pessoas do pastor Ataúfo, da Rosana, que é uma pessoa fantástica. A Rosana é minha irmã do coração. Eu tive um irmão de sangue, eu tenho 3 irmãos do coração, todos homens. E a Rosana é uma das minhas irmãs, né? Eu tenho outras, não vou mencionar todas aqui. Eu sei que algumas delas estão online comigo, mas assim, elas sabem que são minhas irmãs queridinhas. Então assim, eu tenho irmãs do coração e a Rosana é uma delas, né? Nós nos conhecemos há anos, há mais de 20 anos e somos amigas na alegria e na tristeza, na dor, né? E na felicidade. Então minha gratidão para ela e por toda a equipe, por essa dedicação, por esse programa incrível que é o Lapidation, dedicado a executivos, profissionais. Meus parabéns por essa iniciativa. Um beijo em cada coração e depois eu me comprometo a responder cada dúvida, cada questão que ficou ainda sem ser respondida. Gratidão a todos. Deus os abençoe grandemente e que nós possamos passar essa situação da pandemia com o melhor, com o nosso máximo potencial. É possível ter vida e vida em abundância. Creia nisso, meus queridos. Um beijo em cada coração.